Bom dia, graça e paz, tempo com Deus. Essa é a palavra de Deus de hoje para as nossas vidas. Eu te convido a abrir a palavra de Deus em Hebreus 12, um dos versículos e uma das passagens mais lindas da palavra de Deus, em que nós podemos tirar grandes coisas para a nossa vida prática do Evangelho. Vamos lá. Hebreus 12, do versículo 1 a 3, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Olha o que a carta dos Hebreus está falando para nós, que nós devemos imitar o exemplo de Cristo, que ele foi perseverante no meio das provações e das tribulações. Como é que a gente faz isso? Ele está falando aqui no começo que existem algumas coisas que vão nos embaraçar, algumas coisas que vão nos assediar, algumas coisas que vão realmente tentar fazer com que a gente caia, algumas provações, algumas tentações que vão fazer com que a gente saia do foco, que a gente perca a noção, que a gente perca o caminho que é Jesus Cristo. E como é que ele fala para a gente vencer isso? Está no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O problema nosso tem sido esse, que nós muitas vezes não olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Nós não conseguimos olhar somente para Cristo. Por quê? Porque os homens nos decepcionam. Muitas pessoas falam para mim assim: Rodrigo, eu não vou mais na igreja porque fulano de tal me decepcionou, porque fulano de tal não olhou para mim, porque fulano de tal está me devendo, porque fulano de tal não fez tal coisa para mim, porque eu esperava mais dos meus líderes, dos meus pastores, eu esperava mais, eles não fizeram aquilo que eu esperava. E eu sempre digo para essas pessoas o seguinte: o seu olhar não está em Cristo. Se o seu olhar estiver em Cristo, você não vai se decepcionar. Se você olhar em mim, se você olhar nas minhas virtudes, nas minhas fraquezas, provavelmente eu vou te decepcionar em algum momento da minha vida, e algumas atitudes que eu vou ter, talvez vai te decepcionar. Porém, se nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, se nosso olhar estiver fixo em Jesus, se a cruz for o olhar nosso, se nós estivermos olhando para aquele que não fez acepção, para aquele que suportou a cruz, para aquele que nos amou, para aquele que saiu do seu trono de glória e veio aqui para que nós pudéssemos ter vida, para aquele que fez o véu do templo se rasgar, para aquele que nos ama, para aquele que teve misericórdia de nós, para aquele que não olhou para as nossas fraquezas, mas olhou com amor para nós. Se nós olharmos para esse Jesus, nós jamais seremos decepcionados, nós seremos perseverantes, nós não vamos desmaiar, nós não vamos ser aquelas pessoas fadigadas e desmaiando nos vossos pecados, nas vossas almas. Nós não vamos ser aquelas pessoas cansadas, nós não vamos ser aquelas pessoas sempre desanimadas. Se o nosso olhar estiver em Cristo Jesus, nós seremos pessoas felizes, alegres, pessoas contentes, porque habita em nós o maior tesouro da terra, que se chama Jesus Cristo. Nós não vamos ter fadiga. Trabalhar para o Senhor não é uma fadiga. Trabalhar para o Senhor é um privilégio. Trabalhar para o Senhor é algo que nos motiva, é algo que nos faz viver cada dia mais. Trabalhar ao Senhor não nos faz a gente desmaiar, muito pelo contrário, faz a gente viver cada dia mais para a obra dele, para aquilo que ele nos propôs. Olha firmemente para a cruz, meu querido. Olha firmemente para o autor e consumador da tua fé. Se o problema está grande, olha para ele. Se o problema está pequeno, olha para ele. Se você está passando por lutas, olha para ele. Se você está passando pelo melhor momento da tua vida, também olhe para ele. Tudo é dele. Ele fez todas as coisas. Tudo pertence ao Senhor. Olhe para a cruz. Olhe para firmemente para o autor e consumador da fé. Que você jamais vai se decepcionar, nem ficar fadigado e nem desmaiar. Que o Senhor te levante se você estiver deitado. Que o Senhor te faça viver como nunca você viveu uma vida antes, servindo a Ele com alegria. Que Deus te abençoe.